Boa noite. Que Jesus possa abençoar os nossos propósitos no bem e o esforço que empreendemos em nos melhorar, podendo cumprir o principal objetivo de estarmos reencarnados, que é nos tornarmos uma pessoa melhor. Não uma pessoa boa, apenas melhor. Vocês estão bem? Sim. Então, quem não estiver bem, vai melhorar. Bom, o tema que eu vou desenvolver com vocês na noite de hoje é um tema, assim, conhecido. Já deve ter lido bastante a respeito dele, deve ter ouvido palestras, vídeos. Eu vou falar sobre a espiritualidade e o quanto que ela é importante para nós. Mas antes de eu entrar no assunto, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é o capítulo, se eu não me engano, acho que é o capítulo 2, que fala sobre a vida futura. E diz assim: os sacerdotes levaram Jesus ao palácio do governador da Judéia, Pilatos, que manda então que tragam Jesus à sua presença. Pilatos então lhe pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente já teria invadido esse palácio e combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse então Pilatos: mas você então é um rei? Jesus respondeu: você é que está dizendo que eu sou um rei. Eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que busca a verdade escuta a minha voz e o que eu falo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta como a meta da humanidade e que deve ser objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todos os seus ensinamentos se reportam a este grande princípio, pois, sem a vida futura, não teria nenhuma razão de ser a maior parte dos ensinamentos morais de Jesus. Portanto, aqueles que não acreditam na vida futura e na realidade espiritual, imaginando que Jesus apenas falava na vida material, não conseguem compreender os reais objetivos da existência. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, eu tenho certeza que vocês não conseguiriam responder essa pergunta sem gaguejar. Quem é você? O que é que você faz aqui? Uma grande esmagadora maioria das pessoas do planeta, no mundo, não consegue responder essa pergunta, porque realmente não sabem quem são e não sabem o que estão fazendo aqui. Inclusive nos dias atuais, com tanto avanço na tecnologia, nas informações, com tantas distrações que nos atraem para o mundo exterior, a gente acaba se desligando muito desse caminho que devemos fazer para o nosso mundo interior. Nos conhecer mais, sabermos realmente quem somos e qual o objetivo de estarmos reencarnados. Qual é a nossa missão enquanto estamos aqui encarnados. Então, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de vida futura, vocês devem reconhecer que se trata de um assunto extremamente subjetivo, abstrato, porque coisas que estão relacionadas à experiência espiritual
como, por exemplo, regressão de memória, hipnose, mediunidade, meditação. São coisas extremamente abstratas. E a gente tem muita dificuldade na vida, no dia a dia, para lidar com aquilo que é abstrato, que é imponderável, com aquilo que a gente não pode pegar, medir. E a maioria de nós, até nós espíritas, religiosos, de uma maneira geral, muitas vezes confunde essa vida material com a única vida verdadeira que existe. Como se esse ambiente que nós vivemos, a nossa vida, fosse o único ambiente, a única vida real. Porque se eu perguntasse para vocês, o que é real e o que é imaginação? Eu tenho certeza que vocês não teriam nenhuma dificuldade de responder essa pergunta. Ah, Davidson, real? Isso aqui é real, isso aqui também é real. Porque eu posso apalpar, porque eu posso ver, pegar, sentir, cheirar. E imaginação? A imaginação é aquilo que eu crio na minha mente, aquilo que eu fantasio no pensamento. Tá certo? Totalmente errado. Tudo isso aqui, toda essa realidade física, orgânica, material, que a gente está experimentando enquanto estamos encarnados, é tudo uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Eu gosto de usar uma comparação que fica fácil de entender isso que eu estou falando. Vocês imaginem um ator de teatro. Vamos imaginar assim, por exemplo, o Lima Duarte. Lima Duarte tem acho que mais de 50, 60 anos de carreira. Imagine quantas peças ele já não representou no palco, quantos filmes que ele já não fez, novelas. Então imagine um ator de teatro. Aí ele vai representar, esse ator, um personagem numa determinada peça que vai durar uma temporada. Então, o ator, ele vai vestir aquele personagem para viver a história daquele personagem. E os coreógrafos vão montar um palco para que o personagem possa viver a história dele. E esse palco eles vão colocar lá uma praça, uma fonte luminosa, um banquinho ali, um vendedor de biscoito, para o ator que vestiu o personagem viver aquela história. Quando terminar aquela temporada, o ator se desveste daquele personagem, todo o cenário, todo o palco é desmontado, desfeito, e ele então vai viver um outro personagem. É exatamente isso que acontece quando estamos aqui encarnados. Nós estamos vivendo agora um personagem, esse personagem, para que a gente possa viver a história desse personagem, que é a história que nós estamos vivendo, então foi montado um palco, e esse palco é esse que nós estamos aqui, né, representando esse personagem. Daqui um pouco, esse personagem já não vai existir mais, esse corpo aqui, que eu estou usando, para viver essa história, eu vou devolver logo para o laboratório da natureza, e ele vai voltar a fazer parte da natureza de onde ele veio. Esse palco aqui vai deixar de existir. Essa mesa aqui, por mais resistente que seja, por melhor que ela seja, um dia ela não vai existir mais. Pode demorar 50, 100 anos, mas um dia ela não irá existir mais. Então, isso aqui não é real. O que está aqui na nossa mente, isso é real. Por quê? Aquela memória que você tem, daquela vida que você viveu lá no Antigo Egito, há 4.000 anos atrás, aquela história que você viveu lá naquela época, ela está dentro de você, ela está aí na sua memória. Indelével, inapagável, ninguém consegue tirar nada da sua memória. Se você quiser, você pode se lembrar dessa história. Você pode resgatar as suas memórias. Isso é real. Mas para nós é muito difícil lidar com isso, com o imponderável. Vocês imaginam, por exemplo, o tempo. Como é que a gente mede o tempo enquanto estamos aqui nessa experiência física?
A gente mede o tempo, meus irmãos, através da sucessão dos eventos. Então, para nós, o tempo é medido assim. Veio o Natal, depois veio o Ano Novo, aí veio o Carnaval, aí veio a Páscoa, e assim vai indo. Aí amanhece, escurece, fim de semana, dia de semana, trabalho para casa. É assim que a gente mede o tempo nessa experiência que nós estamos vivendo. Porque eu vou explicar o tempo para vocês na experiência extrafísica. Então, um cientista estudioso dessas questões, ele pretendeu descobrir que isso tudo é verdade. Que o tempo é uma sucessão de eventos. Então, se você se privar dos acontecimentos da vida, você não consegue contar o tempo. Então, o que esse cientista fez? Ele se internou dentro de um laboratório, uma sala ampla, assim grande como essa, e ele ficou ali dentro daquele laboratório durante um mês. Não tinha nenhum contato com o mundo externo, nenhuma janela, nada. E ele teria ali tudo para que ele sobrevivesse durante esse um mês. E ele ia ser monitorado por câmeras que foram colocadas naquele ambiente, e os seus alunos e os seus assistentes iam observar o comportamento dele. E a ordem que o cientista deu para os seus alunos é o seguinte: vocês só abram aquela porta quando completar um mês, ou se vocês perceberem que ocorre o risco de vida. Aí, ele passou então a viver naquela realidade diferente, sem nenhum estímulo exterior. Então, ele comia quando tinha fome, ele dormia quando tinha sono, ele passava os dias dele lendo, fazendo alguma coisa, e quando ele dormia, ele nem sabia mais se aquele horário era noite ou dia. Quando ele comia, ele nem sabia se aquilo era a hora do almoço, porque ele perdeu o contato com a realidade exterior. De repente, os alunos abriram a porta. E aí ele ficou surpreso: mas por que vocês abriram a porta? É que passou um mês, professor. Para ele, na sensação dele, tinha passado uma semana. Então, se a gente se privar de acontecimentos do dia a dia, nós não conseguimos contar o tempo. Mas eu sei que vocês já devem ter lido em livros, em mensagens, em palestras, né? Que os espíritos dizem assim: não, mas aqui no mundo espiritual, o tempo é contado de forma diferente. Nós não contamos o tempo como vocês contam aí na Terra, quando estão encarnados. Aqui é diferente. Aí, Allan Kardec tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim para os espíritos: então, como que é o tempo aí no mundo espiritual? Ele perguntou assim: como que aí no mundo espiritual é o passado e o futuro? Sabe que os espíritos responderam para Kardec? Responderam assim, basicamente isso: quando você se ocupa com eles, eles se tornam presentes. Ou seja, quando você se ocupa com o passado ou com o futuro, ele se torna presente. Então, o passado pode ser presente e o futuro também pode ser presente. Sim, o futuro também pode ser presente. Vocês acham que o futuro já existe? Pensem. O futuro já existe? Sim, o futuro já existe. Deus sabe o futuro? Sim. Então vocês já responderam: o futuro existe. Se Deus sabe o futuro existe. Por que Deus sabe o futuro? Porque para Deus não existe mistério. Não existe nada que ele não saiba. Existe? Não. Então Deus sabe o futuro. Se Deus sabe o futuro, nós também podemos saber o futuro? Quem falou não? Podemos sim. Podemos saber o futuro. Vocês já ouviram falar daqueles médiuns de premonição? O médium premonitório? O médium premonitório é aquele que faz uma revelação do futuro.
Tem médiuns que fazem revelações tão consistentes que eles chegam, inclusive, a registrar em cartório, para depois provar, olha, eu falei aqui, está provado. Então o médium premonitório, de repente, diz o seguinte, eu vi um acidente que aconteceu. Eu vi um ônibus de roda para cima, caído assim, morreram 25 pessoas. Ele viu até o número do ônibus. Mas, se o futuro não existe, onde que ele viu isso? Se aquilo ainda não aconteceu, aquele acidente ainda vai acontecer, porque depois que ele faz essa premonição, o acidente acontece exatamente como ele falou. Então, se o futuro não existe, se aquilo ainda vai acontecer, aonde que ele viu aquilo? Onde foi que ele viu? No futuro. E aonde que está o futuro? Sei lá, numa outra realidade, numa outra dimensão, mas existe o futuro. E o passado? O passado também pode ser presente. O passado pode ser presente. Aquela história que você viveu naquela vida, 3 séculos atrás, 4, na Idade Média, em que você sofreu muito, com a miséria, a pandemia, com as dores, com as perdas. Muitas vezes você pode ter vivido uma história muito difícil lá no seu passado, uma história muito dolorosa, e aquela história ficou algo pendente, ficou a ponta de uma linha solta. Então, aquela história que você viveu há 4 séculos atrás, ela não está no passado, ela está no presente. Então, tem muitas pessoas que falam assim para mim, mas porque eu trabalho com terapia regressiva. As pessoas perguntam assim, quando eu vou falar de terapia de vidas passadas, terapia regressiva, né, que me convidam para falar sobre esse assunto em casas espíritas, eu gosto sempre de abrir para perguntas no final, porque é um tema que suscita muita curiosidade, as pessoas gostam de querer saber mais, perguntar. Aí sempre tem uma pergunta que surge, invariavelmente. Pergunto assim, mas se a gente reencarnou sem se lembrar do passado, se a gente não se lembra de outras vidas, do que nós sofremos, do que nós fizemos, você não acha que é errado induzir uma pessoa a se lembrar do que está esquecido? Porque se fosse bom lembrar, a gente reencarnaria se lembrando. Então você não acha que é perigoso, do ponto de vista terapêutico? Você não acha que é contrário às leis divinas, às leis de Deus, lembrar do passado? Lembrar do que está esquecido? Sabe o que eu respondo? Eu também acho. Só que, na regressão de memória, o paciente, ele não vai se lembrar do que está esquecido. Porque o que está esquecido não incomoda. O passado que incomoda hoje não está esquecido. Já está incomodando. Mas eu não posso sofrer por eu me lembrar de algo que eu fiz ou que eu passei. Não é que você vai se sofrer por se lembrar. Você já está sofrendo. Isso já está causando dor. Isso é o quê? O passado no presente. O passado não está lá no passado, como a gente imaginou, está no presente. Mas essas coisas são realmente muito imponderáveis. Imagine, por exemplo, uma outra questão interessante. Olhem só, como é difícil para a gente entender essas coisas. A nossa galáxia, ela tem mais de 400 bilhões de planetas. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 400 bilhões de planetas. Mais de 200 bilhões de sóis. Dá para imaginar isso? Não consigo. Você sabe qual é o tamanho da nossa galáxia? Sem ideia. Tamanho dela. A nossa galáxia, ela tem uma forma elíptica, assim. Se você pegar um foguete
que viaje na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo, essa é a velocidade da luz. E esse foguete que viaja na velocidade da luz, sair de uma extremidade da galáxia, percorrer toda a galáxia até a outra extremidade. Você sabe quanto tempo esse foguete vai demorar na velocidade da luz? O tempo de quando nós éramos ainda homens das cavernas até o dia de hoje. Só a nossa galáxia. Dá para imaginar isso? Não dá. Isso é coisas que a gente diz que são imponderáveis, abstratas demais para nós. E para nós, como eu disse no início, é difícil lidar com aquilo que é abstrato, que é aquilo que é imponderável. A fé, por exemplo. Não tem uma receita para a fé. A definição melhor que eu escutei de fé até hoje é acreditar naquilo que você... Não, ter certeza naquilo que você espera e acreditar naquilo que você não vê. Isso é fé. Certeza naquilo que você espera e acreditar naquilo que você não vê. Para você acreditar naquilo que você não vê, você tem que aprender a lidar com aquilo que é abstrato, que é imponderável. Não dá para me passar para você uma receita de fé. É uma construção interior, de amadurecimento espiritual. É assim que funciona. Por isso que é difícil. Então, quando a gente fala dessa realidade material, da realidade espiritual, a gente tem muita dificuldade. Também a gente ouviu muitos espíritos dizerem assim para nós. Outra coisa que eles falam. Não se preocupem tanto quanto você se preocupa. Não esquenta a sua cabeça. Deixa para lá, não liga, porque a vida passa muito rápido. Já ouviram isso? Que a vida é um segundo. Num instante você já está de volta. Já ouviram? Acreditam nisso? Mas não conseguem sentir. Eu até acredito, mas não conseguimos sentir. O quanto que a vida é rápido. Mas o quanto que é rápido? Que para nós aqui, que estamos mergulhados nessa experiência física, para nós aqui a vida se arrasta, não é? Demora. Principalmente quando ele está passando por uma dificuldade, um problema, uma dor. Nossa, aí que demora mais. Não é nada rápido para nós. Aí eu vou contar para vocês um sonho que eu tive então. Há uns anos atrás, eu tive um sonho. Pode deixar que eu ponho. Obrigado. Há uns anos atrás eu tive um sonho. Daqueles sonhos assim, que você tem certeza absoluta que você estava naquele lugar. Aqueles sonhos nítidos, claros. E quando você acorda, meu Deus, você está até com falta de ar. E com a sensação de que aquilo tudo aconteceu. E eu vou contar esse sonho para vocês. O sonho foi assim. Eu, de repente, quando começou o sonho, eu estava dentro de uma casa muito grande, parecia até uma mansão. Tinha uma escadaria assim na entrada, na sala, uma escadaria que subia para o andar de cima, uma escadaria bem larga. E eu estava junto com um grupo de pessoas conversando. Assim. Estavam sentados ali, animadamente conversando. Eu não me lembro qual era o assunto que nós estávamos conversando. E a sensação que eu tinha é que eu conhecia todas aquelas pessoas que estavam ali. Só que quando eu acordei, eu, me lembrando do sonho, eu não conhecia aquelas pessoas. Mas ali durante o sonho, eu conhecia. Estava conversando animadamente, descontraidamente, me sentindo muito feliz e muito leve. E eu sabia que naquela hora que eu estava tendo aquele sonho, que eu estava conversando com aquelas pessoas, eu sabia que eu já tinha desencarnado. Que eu estava no mundo espiritual. Eu conversando animadamente, falando, e eles falando, conversando, de repente eu pedi licença, saí e tinha uma porta, assim como essa. Eu pedi licença, saí, eu abri a porta e entrei num cômodo que tinha.
Era um cômodo relativamente pequeno, e quando eu entrei nesse cômodo, não sei o que eu fui fazer ali. Quando eu entrei nesse cômodo, tinha uma mesa de mármore. Tinha mais ou menos uns 2 metros a mesa. Era um mármore lindo, branquinho, brilhante. Parecia que espargia uma luz daquele mármore. E sobre essa bancada de mármore, tinham umas pedras de cristal sobre essa mesa de mármore. E eu me aproximei da mesa, e aí de repente eu parei, e aí comecei a pensar, assim, veio na lembrança essas coisas. Puxa, mas eu já desencarnei, né? Nossa, como passou rápido. Aí veio na minha mente flashes dessa vida. Então veio o rosto da minha filha, veio outra coisa relativa a essa vida, e eu, puxa, meu Deus, como passou rápido. Aí aconteceu a mágica. A mágica foi a seguinte, meus irmãos, eu senti naquela hora, eu senti o quanto foi rápido. Eu senti. E quando eu acordei, que logo depois disso eu acordei, eu ainda estava sentindo aquela sensação que essa vida é um sopro. É um segundo, é um instante. Por isso não se preocupem, não guardem mágoas, ressentimentos, não se incomodem, deixa para lá, não liguem. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Há uns anos atrás, eu atendi uma paciente que era cega de nascença. Ela me foi encaminhada por uma outra psicóloga que mandou uma mensagem para mim, isso faz uns anos. Ela mandou uma mensagem dizendo que ela tinha uma paciente, que gostaria que essa paciente fosse tratada comigo, porque ela entendia, a psicóloga, que a minha abordagem terapêutica servia melhor para o caso dessa paciente. E eu disse a ela, na época, eu não tinha, acho que não tinha horário livre, né, vago. Eu falei assim que surgir um horário eu passo para você. Aí passou um tempo, eu peguei e passei a mensagem para ela e falei, tem um horário assim, nesse tal dia assim. Aí a moça veio, era uma jovem de mais ou menos uns 30 anos de idade, e a primeira sessão ela sentou na minha frente e a moça era cega de nascença. E eu não sabia que a moça era cega. E aí, quando ela sentou na minha frente, eu peguei e me virei para ela e falei assim, como sempre faço, falei assim, no que eu posso ajudar você? Aí ela disse assim, então, eu tenho medo de tomar banho. Eu já estou com 30 anos e eu nunca tomei banho debaixo do chuveiro, porque tenho um pavor de entrar debaixo do chuveiro. Então, até hoje, eu tomo banho de bacia. Já tomaram banho de bacia? Quando eu era pequeno, eu tomei muito banho de bacia. Então, até hoje, ela tomava banho de bacia, com a canequinha, porque ela não conseguia entrar debaixo do chuveiro. Aí eu fiquei pensando, ruminando meus pensamentos, e imaginando como seria fazer uma regressão de memória com ela, dado que ela não tinha memória visual. Ela nunca tinha enxergado, ela nasceu cega. Então eu não podia dizer para ela assim, imagina uma casa, imagina uma cidade, imagina alguém, imagina uma ponte, uma rua, porque ela não tinha memória para isso. E aí então eu expus a ela essa minha dificuldade, olha, eu não sei como vou fazer uma regressão com você, dado que você não tem memória visual. Eu não sei como é que vai ser. Ela pegou e virou para mim e falou assim, não, eu tenho memória visual. Tem? Tenho. Porque quando eu saio do corpo à noite, eu enxergo. Eu ando pela casa, eu moro com a minha tia, eu sei como é que é a aparência da minha tia, olho para o meu corpo, eu sei como é a minha aparência. Então eu ando tudo por lá, vejo as coisas, vou na cozinha, às vezes vem pessoas lá me buscar para ir em determinado lugar, e eu vejo tudo. E quando eu acordo, eu lembro clara, nitidamente tudo isso. Eu pensei assim, e falei para ela, puxa, deve ser difícil para você, né? Porque você vai dormir, você enxerga. Aí você acorda, você fica cega.
Ela falou, às vezes não dá vontade de acordar. Por quê? Quando eu estou dormindo, eu enxergo. Aí eu falei assim, e você sonha bastante? Ela falou assim, então, os meus sonhos são as minhas andanças fora do corpo. É igual a gente, só que a gente não é consciente igual ela. Mas a gente também acontece a mesma coisa. Ela não, ela é consciente. E eu perguntei, e você tem sonhos ruins? Ou seja, você tem alguma atividade que você faz fora do corpo à noite que seja negativa? Ela falou assim, então, eu vou te contar. Há um ano atrás, eu saía do corpo e de repente aparecia um homem para mim, na minha frente, um homem horrível, um homem barbudo, uma barba enorme, cabelo desgrenhado, a roupa suja, em frangalhos. E ele vinha na minha direção, estendendo as mãos e me pedindo perdão. Me perdoa, chorando. E eu ficava apavorado com aquele homem, porque ele metia muito medo em mim, eu voltava para o corpo correndo e acordava, assustada. E muitas vezes, quando ele aparecia, eu fugia para o corpo, acordava e eu nem conseguia dormir mais, porque eu ficava com medo dele. E isso começou a se repetir, pelo menos uma vez por semana ou duas, esse homem aparecia para mim. Sempre da mesma forma, com aquela roupa estragada, suja, com o cabelo desgrenhado, aquela barba enorme, e estendendo as mãos e me pedindo perdão. Aí eu peguei e contei para minha tia. Minha tia sabia que eu saía do corpo à noite. E eu disse para minha tia, eu estou tendo uns pesadelos, eu estou encontrando com um homem quando eu saio do corpo, e esse homem está me metendo muito medo, tia. E ele vem para a minha direção assim, me pedindo perdão, eu não sei o que eu faço. Aí a minha tia virou para mim e disse assim, como que é esse homem? Aí eu peguei e falei, olha, ele é um homem assim, mais ou menos da minha altura, uma barba enorme assim, os olhos esgazeados, o cabelo desarrumado, a roupa suja. E ele vem, não sei se ele quer me pegar, eu sei que ele está pedindo perdão. Aí a minha tia virou para mim e disse assim, então eu preciso te contar uma coisa que você não sabe. Quando você era bebê, você tinha mais ou menos 1 mês de vida, ainda mamava no peito da sua mãe, o seu pai era alcoólatra. E muitas vezes ele chegava em casa embriagado e se tornava violento, rude, gritava, falava alto, brigava com a sua mãe. E um dia ele chegou em casa assim, alcoolizado, e era justamente um dia que você não parava de chorar. A sua mãe desesperada não sabia o que fazer. Dava peito para você, dava mamadeira, dava chazinho. Mas você sabe, crianças, bebê assim, às vezes tem cólicas. E eles choram mesmo, sem parar. E o seu pai começou a ficar nervoso, começou a gritar com a sua mãe, gritar pedindo que a sua mãe fizesse parar de chorar, que ele não estava aguentando mais. Para essa criança de chorar. E a sua mãe não sabia o que fazer. Desesperada, ele pegou, arrancou você dos braços da sua mãe e jogou você, e você bateu com a cabeça na parede e caiu em cima de uma cama que tinha encostada na parede. Sua mãe ficou desesperada, não sabia o que fazer, pegou você, saiu pela rua que nem doida, levou você para o hospital. E você ficou internada uns 3, 4 dias, fez vários exames, ficou em observação, depois você voltou para casa. Uns 2 meses depois, perceberam que você havia ficado cega. Então, você não nasceu cega. Na verdade, você ficou cega por causa disso que o seu pai fez para você. E pela descrição, esse homem que aparece para você deve ser o seu pai. Eu imagino como ele deve estar agora, arrependido, se sentindo culpado, por ele ter percebido o que ele fez com a própria filha. Está desesperado, pedindo perdão. Você acha que você consegue perdoar ele? Ai, tia, mas eu nem me lembro disso. Sim, eu sei, mas eu estou lhe contando o que aconteceu. E você pensando em tudo isso, você acha que você consegue perdoá-lo?
Ah, tia, eu perdoo, claro que eu perdoo. Então, quando ele aparecer de novo, né, você diz para ele, diz que você o perdoa. E aí, quando ele apareceu, ela fez isso. Ele veio na direção dela, estendendo as mãos, pedindo perdão, e ela disse, perdoo você, pai. Chamou ele de pai, inclusive. Eu perdoo, pai, eu perdoo. Procura ajuda, melhora a sua vida, aceita a ajuda dos amigos e tal. E ele pegou e foi embora. Nunca mais ele apareceu para ela. Aí nós fomos tratar o problema que ela tinha para tomar banho. Fomos fazer uma regressão de memória, e ela então iniciou a regressão contando a história que ela viveu. Ela se viu num lugar assim, amplo, bem amplo, e na frente dela tinha uma construção que parecia assim uma construção de concreto, e ela estava junto com uma multidão de mulheres, crianças, algumas crianças no meio, e todas estavam nuas. Todos estavam nus, inclusive as crianças. E aí, nessa construção, tinha uma porta de 2 folhas larga, e elas tinham que entrar ali para tomar banho, para se desinfetar. E existiam uns homens fardados que empurravam e forçavam ela a entrar naquele lugar, naquele cômodo, para que elas tomassem banho. E ela ficava até pensando, como é que eu vou tomar banho com esse povo todo espremido um no outro? Como que eu vou tomar banho assim? Quando ela entra naquele ambiente, era um ambiente grande, amplo mesmo, e de fato tinham vários chuveiros naquele ambiente. Mas ela continuava pensando como que ela ia tomar banho. E de repente eles fecham as portas, um estrondo tremendo para fechar a porta, de ferro, e aí eles abrem o chuveiro, só que do chuveiro não sai água, sai gás. Então ela morreu asfixiada numa câmara de gás na Segunda Guerra Mundial. Essa é a história que ela contou. E muito tinha a ver com o medo que ela tinha de entrar debaixo do chuveiro. E depois dessa regressão, ela nunca mais ficou com medo de tomar banho. Então, eu imagino que até hoje ela deve estar tomando banho de chuveiro. Essa história, meus irmãos, essa história é uma história incontestável, irretorquível da realidade espiritual. Na verdade, quando ela saía do corpo, ela via. Por quê? Porque a doença, a cegueira, estava no corpo, não no espírito. Então, quando ela se desprendia daquele corpo enfermo, daquele corpo cego, ela via. Mesma coisa com a gente. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, eu trabalhei muitos anos na COSIPA, e tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele tinha tido poliomielite quando era criança, e ele ficou com um problema numa perna, que ele usava aparelho. E ele dizia muitas vezes para mim, essa noite eu sonhei que eu estava correndo. Então, durante o sono, ele se desprendia do corpo, deixava o problema com o corpo físico, e lá ele corria, brincava, normalmente. Essa é uma prova irretocável da realidade espiritual, da qual nós somos herdeiros. Então, para encerrar, eu vou contar uma outra historinha. Um tempo atrás, eu estava ali no Gonzaga, numa pastelaria, já sabe o que eu estava fazendo, né? Comendo pastel. Então eu estava sentado na mesa, e assim ao lado tinha uma televisão, e nessa televisão estava passando ali um jornal. E me chamou a atenção, porque na televisão aparecia ali um jornalista, um repórter, entrevistando um senhor. O senhor devia ter, assim, na aparência, mais ou menos uns 80 e poucos anos. Cabelo branquinho, bigode branquinho, ele bem arrumadinho, de terno, gravata. E esse senhor, que o repórter estava entrevistando, ele era consultor do governo americano para a política da América Latina. Eles estavam conversando sobre esse assunto. Aí, de repente,
a entrevista chegou no final e o repórter então virou para ele e disse o seguinte: seu fulano, eu posso fazer uma pergunta pessoal? Aí o senhor disse assim: pode perguntar. Se eu puder responder, eu respondo. Aí o repórter virou para ele e falou assim: e eu estava conseguindo entender, não porque eu falo inglês, tá? É porque tinha uma legenda, tinha uma legenda lá, eles estavam falando, tinha uma legenda. Aí então o repórter perguntou assim: fulano, qual o segredo? Qual o segredo dessa sua longevidade tão ativa? O senhor com 82 anos, trabalhando, viajando pelo mundo, em reuniões, debatendo questões políticas, geopolíticas, escrevendo livro. O senhor com essa idade ainda parece tão jovem, né? Qual o segredo? Aí ele deu uma risada, né? Então, eu vou contar para você o meu segredo. E eu vou dividir com vocês esse segredo. Ele falou assim: olha, eu sempre me preocupei na vida com 4 coisas. E eu levei essas coisas muito a sério durante toda a minha vida. Eu fiz disso como se fosse uma religião. Sim, uma religião. Eu cumpria obrigatoriamente essas 4 coisas. Então fala pra gente aí. Eu vou falar. Primeiro, não fume. Tem alguém que fuma aí? Não fume. Segundo, coma de tudo, mas coma pouco. A metade do que você come hoje. Terceiro, pratique atividade física. Pouco e sempre, todo dia. Quarto, e o mais importante, não leve a vida tão a sério. Então, meus irmãos, o recado é o seguinte: não se incomodem, não se preocupem, não guardem mágoas, não guardem ressentimentos, deixa para lá. A vida é um sopro. Pela paciência, muito obrigado.